Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Como foi o dia de operações aí de vocês? Hoje dia de tendência forte, né? Pegou aí quem opera contra, pegou de jeito aí, infelizmente, né? Mas o dia pro operador de tendência que sobrei foi um dia bom, né? Dia muito forte hoje. Tinha 2,33 de alta. Então, dia muito bom para operar tendência. Vamos ver o que deu nos setups que o canal acompanha. Setups 9.3 e o Sniper Gauss modificado, tá? Hoje eu tenho uma proposta aí. É, Vamos ver o que a gente faz. Tô pensando, tava pensando em colocar outro setup, né? Pra gente acompanhar. O Sniper Gauss não tá dando muito bom. 9.3 sim, tá dando resultados bem legais, né? Mas o Sniper Gauss não tá. Vou propor uma coisa aqui no final, tá? É, Em vez de a gente colocar outro setup, fazer o mesmo setup 9.3, só que um risco retorno bem maior, de 4-1, para testar uma hipótese aqui que eu tenho, né? Mas enfim, vamos ver o que deu. Deixa eu explicar aqui primeiro para vocês, né? A teoria é o seguinte, vamos testar essa hipótese. Na verdade, sim, quando a gente trabalha com riscos retornos menores, 1-1, 2-1, né? Ou até mesmo um algo metade do risco, né? Onde você, por exemplo, pega 50 pontos, seu stop é 100 pontos, né? O compilador ele vai ter uma curva muito mais linear, né? Ele não vai ter tantos drawdowns, né? Os drawdowns dele vão ser bem mais contidos, né? Porque ele vai acertar muitas operações devido à característica do operacional dele, que é pegar poucos pontos, né? Que é cortar o trade rápido, né? Ou seja, então ele tende a ter uma curva de capital muito mais estável, né? Supondo agora que quem opera aí com risco maior, um risco retorno muito maior, por exemplo, de 4-1, né? Então, buscar um alvo, por exemplo, de 400 pontos e com stop de 100. Ele vai acertar poucas vezes, né? Ele acertando 20%, só que ele acertando 20% das operações, ele já está lucrativo, né? Eu queria saber se, né, por a curva de capital dele ser tão diferente, será que ele vai ter muito mais lucro do que uma pessoa que opera o mesmo setup, mas em vez de utilizar 4 para utilizar só o 2, né? Então a gente já mede 2, minha proposta é agora fazer um risco retorno de 4-1, ou seja, é, é algo 4 vezes maior, né, para a gente comparar os resultados. Porque é o seguinte, se eles, eu acredito que o 4-1 vai ter um resultado melhor. Claro, vai acertar muito menos. Mas por que ele tem um resultado melhor? Eu vou testar essa hipótese, né? Porque a curva de capital dele é muito mais feia, é muito mais errática. Por exemplo, ele vai ganhar aqui, depois o capital dele vai dar essa curva aqui, sabe? Ele vai, em vez de ser bem linear, ele ganha aos poucos, ele vai ter muito solavanco. Mesmo que ele tenha aqui no final o mesmo resultado, entendeu? Ele vai ter essas pancadas aqui na curva de capital. Então, eu acredito que, assim, o mercado é justo, né? O mercado sempre é equilibrado. Você tira de um lado, né, e coloca no outro. Então, se a gente quer um cara que opera scalps ali, ele vai ter uma curva mais retinha, né? Mas talvez ele ganhe menos. Talvez não, mas assim, será que só aumentando o risco-retorno vai trazer um resultado muito maior? É isso que eu queria testar. Então, eu estou propondo aqui esse 4, 4 risco-retorno de 4-1, né? Para ver se realmente isso tem a ver, se tem algum sentido isso, né? Se o resultado aqui no final do 4-1 vai ser melhor, porque ele toma muito mais pancada, né? Então, o mercado ele é justo, né? Então você tira de um lado, vou perder na curva de capital, mas lá no final, né, eu vou sentir muito mais estresse aqui, porque olha só, esse cara aqui que tá operando scalp é tranquilo, toda hora ele tá acertando, tá tranquilinho. A maioria dos dias ele sai positivo. Agora olha esse cara aqui, né? Pô, ele toma umas pancadas, ele fica vários períodos longos aqui sem fazer um novo topo aqui, né? Então, aqui, esse período aqui todo, né? Então eu queria testar isso. Vamos acompanhar, vamos fazer dessa forma para a gente testar essa hipótese aí. O sistema vai ser o mesmo, tá? O 9.3.
O Sniper Loss não tá dando muito bom. Vamos continuar medindo, mas enfim, se der bom jeito nenhum, a gente faz a gente descontinua ele, né? Para de acompanhar, tá? Então vamos lá. Falei demais já. Então setup 9.3 aqui. Média subindo a gente procura compra, né? O referência é o 6, o 7, o 8 fechou abaixo do 6, a gente teria uma compra aqui. Então, o alvo é lá, 320 pontos, stop 160, alvo 2 é 1, tá? Então a gente anota aqui. Vai dar um pouco mais de trabalho para a gente medir, mas enfim, dessa forma. Mas eu acho que vale a pena. Qualquer coisa eu vou fazer o acompanhamento fora de vídeo, né? Só trago os resultados aqui, eu vejo como fica melhor. Ou não também, né? Mas enfim, eu acho interessante fazer assim, esse acompanhamento dia a dia, porque é diferente você jogar num software de backtest lá. Enfim, claro que é muito mais prático, né? Tem as vantagens e as desvantagens, né? Como tudo, né? Então vamos ver a segunda entrada aqui, ó. 38 referência, 39,40, fechando abaixo. Então a gente aqui, dia 14, mais um foi pro alvo, a gente coloca 2. Então vamos fazer o 2 para 1, depois a gente vai lá pro 4 para 1. Tá. Vamos tentar fazer, né? Eu acredito que vai dar mais resultado do 4 para 1, mas é, é um teste, né? Vamos ver, porque é muito mais sofrido, né? Pra você carregar tanto a operação. Vamos ver se existe essa relação de troca, né? Você tomando um drawdown muito maior, né? Vamos ver se ele é recompensado por isso, né? Se for, excelente, né? Porque a gente vai procurar fazer dessa forma, né? Altos, com altos muito maiores que o risco. Claro, isso não é segredo para ninguém, né? Que a gente já prega isso, né? O alvo tem que ser 2 vezes, pelo menos 2 vezes. Mas a gente tenta comprovar através de números, tá? Então, essa aqui é a tua terceira entrada do dia, de tendência tende a pagar mesmo, né? Não tem jeito. Ó. Terceiro gain, tá? Vou ver qual que é o próximo. Então, 91 tirou uma entrada. Ó, 94, tá? Que eu vou ver aqui. Então, médio subindo, esse é o referência, 89, que é o maior fechamento. A 90 e a 91 fecharam abaixo do fechamento da 89. Então, a gente já marca máxima. Se rompesse aqui, a gente compraria, não rompeu. A gente traz a entrada para essa próxima barra. Não rompeu, a gente traz para essa. Não rompeu, a gente traz para essa aqui. Tá? Rompeu o projeto alvo 2 vezes o risco, mas dessa vez foi estopado. Então, 16,45. Tá? Aí a gente coloca menos 1. Para cima, para baixo. 101 referência, 102 e 103 fechando acima. Então, dá uma venda, né? Média caindo. O alvo ficaria na linha amarela. 17,30. Dessa vez não foi pro alvo, né? Daria um lucro aqui de quase um R, tá? 155, deu 145 pontos aqui no fechamento. Opa, peraí. 17,30. Ah, não, deu prejuízo não. Peraí, eu tô doido. Perdão. Deu prejuízo não. Foi. O alvo estaria aqui, tá? Pagou um risco, pagou mais de um risco aqui um pouco, fechou perto de um risco aqui. Essas assim eu não anoto, tá? Eu deixo como se fosse os nossos custos, tá? Isso aqui daria um lucro pra gente, né, pelo sistema, mas eu deixo de fora porque a gente tem snippet, né, tem emolumentos, então eu acabo deixando de fora esses pequenos lucros para tornar o mais real possível, tá? O resultado, tá bom? Então aqui a gente está com 60% de acerto nos últimos 10 trades, a gente está com 42 R's, tá? É o 28º dia que a gente está medindo, né, desde o início de fevereiro, tá? A gente está fazendo acompanhamento aqui diário, né, com esses vídeos.
está com 42R, é o topo histórico do sistema, tá? Por enquanto. Então ele ficou aqui, fez esse topo aqui em 34, bateu aqui de novo, recuou, ficamos um tempo aqui lateral, e ontem rompeu, né? Hoje veio confirmar, né? Só falar o resultado de hoje, né? Foram 3 gains e 1 loss, né? Então a gente ficou com 5 R's positivo. Né? Então, a fase aqui, os últimos, esse gráfico média fase do sistema teve fases muito boas, como essa aqui, que acertou 70%, e muito ruins, né? Como essas duas aqui, que acertou apenas 10% dos últimos trades, né? Ele pega em blocos de 10 trades e fala pra gente qual que é a fase do sistema aqui, tá? Então, beleza. Esse sistema tá surpreendendo pra mim, tá? Eu achei que fosse dar muito mais erros, tá? Tá dando bastante certo, na minha opinião, tá? Ele tá dando 42,14% de acerto com os trades de hoje, né? Então, acertando mais de 33% já tá lucrativo. Já deu 159 trades, 92 losses, 67 gains, né? O resultado, 42 R's, né? Beleza? Tá, joia. Vamos fazer aqui, deixa eu apagar rapidinho aqui, depois eu arrumo a planilha, tá? Esse aqui, então, a gente faz o 4 para 1, tá? Peço perdão por ter arrumado aqui antes. Mas vamos fazer o 4 para 1 dessa forma, né, para testar aquele boss que eu estava conversando com vocês. Beleza? Então vamos lá. Então, esse sistema, né, só com risco retorno 4 vezes o stop, né? Então aqui, quando der lucro, tá? Essa é a minha laranja, tá? Já deixei programado aqui. A gente vai colocar o 4, tá? 4R, né? Que é 4 vezes superior ao risco. Beleza? Então vamos ver quanto entrada de um dia. Aqui deu entrada de novo. Ó, essa aqui. Ver se vai lá. Foi depois. Né? Quase topou aqui. Quase topou não. Passou um pouco longe ainda. Né? Pagou o 2, ficou enrolando aqui, depois foi pagar o 4 para 1, tá? Hoje foi um dia típico, né? Também. Hoje eu peguei o dia ideal pra, pra começar o sistema, né? Mas enfim, vamos começar assim. Se eu pensar de um jeito melhor, a gente altera depois. Então, dia 14 de março, 12h15, né? Foi, foi esse, né? Foi o segundo trade. O primeiro trade foi aqui às 9h40. Depois eu arrumo aqui. Depois eu arrumo certinho. Então, beleza, aí bateu no alto. Aí depois teve. Bateu no alto aqui, né? Aí teve essa compra aqui. Deu stop, né? 16h45. Movimento. Vai ser o melhor dia porque vai ficar um pouco distorcido aqui os resultados, né? Mas enfim, vamos. Se esse dia ficar distorcendo, a gente depois. Não, bem tranquilo. Então, 17h30, né? Ficou longe do alvo. Aqui esse aqui a gente deixa sem, né? Beleza, então foram. Esse tema 3 trades, né? Então, 2 acertos, 2 gains, né? E um loss, tá? Terminou o dia com 7R, né? Beleza, vamos lá pro Sniper Gauss rapidinho. Sniper Gauss adaptado o dólar. Hoje foi stop, tá? Filtrou, com filtro deu trade, sem filtro a gente tomou stop. As entradas seriam 50 pontos acima, né, a venda, e a compra seria 50 pontos abaixo do fechamento, tá? Então a gente tomou stop, a gente está 42% de acerto, 12 trades, 7 lotes em bens, 0,02 tá empatado praticamente, né? Lembrando que o risco retorno aqui também é 2 para 1. E com o filtro, filtrou as boas, então deu 4 lotes aqui. 4 entradas erradas, tá bem ruim esse. Filtro, por enquanto, não tá funcionando. E é baseado no tamanho do candle diário, tá? As entradas. Mas
vídeo tá muito longo, eu explico todo vídeo isso. Então dessa vez eu vou explicar não. Basicamente é isso. Então, eu vou continuar com o Sniper Gauss aqui um pouco, porque é aquilo lá que eu converso com vocês, né? O trade aqui, por exemplo, o 9.3 ele tende a acertar no 2 para 1 uns 40%. Se tá passando uma fase ruim, né? Ele vai descer a média, né? Então ele tende a passar por uma fase boa logo após, né? Como aqui, né? Uma fase ruim, depois ele começou a acertar bem. E aqui também. Veio uma fase ruim, depois ele começou a acertar bastante. Vamos ver se o Sniper Gauss trabalha. Tem um resultado parecido, né? Em termos de acerto, em termos de fase, né? Então, vou continuar medindo por enquanto, beleza? E esse foi o vídeo, tem bastante coisa aqui no canal. Tô colocando coisas sobre fundo imobiliário, sobre opções, o básico das opções, básico e um pouco de intermediário também. Então, explico mais detalhadinho. Tá bem legal as aulas, né? Quem gostar, quem quiser se aprofundar mais um pouco, né? Não sei que nível você tá, se tá mais avançado, se você é mais iniciante, se é mais intermediário. Opções exigem um pouco mais de cuidado, né? Mas não é esse mito que todo mundo fala, né? Tem bastante coisa que dá para fazer, dá para operar muito pequeno, muito menor, né? Muito menor que o mini índice, você consegue operar umas 20 vezes menor. Tem estratégias que você tem muito menos risco que o mini índice, por exemplo, que é muito pesado. O contrato mini índice é muito pesado. Mas beleza, gente. Obrigado por ter assistido aí. Beleza? Até a próxima. Valeu.